Bom dia, ótima tarde e excelente noite. É um prazer ter você aqui com a gente neste 25 de maio de 2022, com esse friozinho todo que está acontecendo aqui em BH e eu acredito que em todo o Brasil ou grande parte do Brasil. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Aliás, todos os assuntos são interessantes, né? Modéstia à parte, eu e a Dani, a gente escrafuncha, a gente investiga aquilo que está pulsando dentro de nós. Afinal de contas, a gente estuda, a gente sente e a gente também é humano, a gente também trabalha, a gente também nos fortalece para estarmos aqui fortalecendo todos vocês. Vamos falar da linha tênue entre falar e se calar. Quantas vezes a gente se cala por medo, por receio, por falta de segurança e deixa de falar aquilo que a gente tem vontade de falar? E quantas vezes a gente silencia? Bom dia, Elisa, bom dia, Rodrigo, um prazer ter vocês aqui. A gente não consegue ouvir aquilo que a gente tem para ouvir. Às vezes, não é o que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa ouvir. E esse termo precisar, a gente fala sempre aqui, né? O precisar que vai para o lado positivo e o precisar que nos deixa na falta. Mas é o precisar no sentido de ampliação, no sentido de crescimento. Então, se você está aqui e conhece alguém que esse tema vai ser interessante, manda esse aviãozinho para ele, manda esse aviãozinho para ela. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. Bom dia, Ide. Não sei se aí é dia ou se aí é tarde, diretamente da Alemanha. Papeando com a Terapeuta está internacional. Isso é muito legal, isso é muito bom. É um prazer ter você aqui com a gente sempre que você pode. Para falar, vamos escutar? Estamos dispostos a escutar o que nós temos para falar? Será que os nossos ouvidos estão preparados? Bom dia. Bom dia, flor do dia. Boa tarde, flor da tarde. Boa noite, Boa flor da noite. noite. Seja a hora Né? que você estiver assistindo e for assistir, não é isso? Exatamente. A gente já tem internacional aqui na live. Nós já temos conterrâneo de BH, nós já temos internacional, nós já temos brasileiros de todos os lugares do mundo e ainda vamos ter. Vamos Sejam lá, todos Dani. bem-vindos. Nada melhor do que a gente voltar àquele tema, pandemia, aonde vários de nós, o mundo inteiro, precisou se calar. Se calar, inclusive colocando máscara. Ouvir aquilo que não estava disposto a ouvir. E Aquilo que olhar, né? foi e olhar. Porque o processo de falar e ouvir, ele começa do olhar. E aí, Dani, nós nos propusemos a fazer algo. Nós somos tocadas a fazer algo. E o falar e o ouvir, ele tem prazo, ele tem tempo, ele tem condição, ele tem momento? Como é isso? Traz esse link e essa reflexão sobre o tema, o processo que a gente viveu mundialmente, qual foi o objetivo dele diante do nosso ponto de vista e o que vai acontecer. Pois é, esse espaço sagrado que traz um processo de fala e escuta. Pensa na nossa responsabilidade, Ale, de nos expormos diante das pessoas que por aqui passaram e passam, de colocar um ponto de vista que é nosso, o famoso pescoço na guilhotina.
mas entendendo que todo serviço tem seu poder. Nós fizemos semanalmente, sem falhar, uma delícia tudo isso. Falando, escutando, aprendendo, ampliando. É um caminho delicioso de responsabilidade. A pandemia fez muito para muita gente, só não viu quem não quis. Falamos, nos expressamos, entrelaçamos as nossas energias com um monte de gente. Mas como tudo, assim como o vírus também teve o tempo dele, teremos o nosso tempo de ampliar. E isso a gente vai trazer semana que vem, né, Lê? Exatamente. Um caminho mais quentinho, um lugar mais gostoso e sem a obrigação de segurar vocês naquela hora marcada, nos dias marcados. Vocês vão poder transitar nessa casa quando vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. O que será, hein, Dani? Mas em Sério. time que está ganhando se mexe? Como que é isso? Não é assim que normalmente os treinadores fazem? Quando o time tá lá naquele jogo, aí eles tiram um jogador, põem outro, o time potencializa. A ideia na minha cabeça é essa. Ampliar é sempre muito bom. A gente tem casa com X cômodos, daí a pouco a gente está fazendo um puxadinho, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mudar. Aqui no meu escritório, eu mudo a mesa de lugar, eu mudo um acessório, um adorno de lugar, e o Cassiano, ele chega e fala: mãe, você mudou de novo. Eu falei: mudei. A vida está aqui para a gente experimentar. A Thelma disse aqui: a pandemia foi o ponto de mudança na vida de várias pessoas. E eu me incluo nessa mudança positiva. Que bom, Thelma. Nós também nos incluímos. Né, Dani? A gente já conversou Só não se mexeu quantas tanto. vezes. Exatamente. Mas vamos lá. Então, se você ficou curiosa, venha com a gente na semana que vem, que vamos ter novidade. Vamos ter novidade e a gente conta com você, que você faz parte de todo esse processo. Vamos lá, Dani. Uma linha quer dizer reta. Existe linha torta? Não. Então, o que liga uma linha, um ponto ao outro? O exercício de falar, se eu falo, tem pelo menos eu estou me escutando. Já parou para pensar que toda vez que a gente fala, a primeira pessoa que escuta o que a gente fala é a gente mesmo? E quando a gente para pensar, eu já fiz isso várias vezes, eu falei: nossa, eu fui tão dura com aquela pessoa, imagina comigo, mas também. Bom dia, Dulce, prazer. E quando a gente fala pelos cotovelos? E quando a gente fala pelos cotovelos? Pois é, a gente fala não só pela boca, né? A gente fala por corpo inteiro. E o ouvir. Então, como que a gente pode entender essa linha que é para que ela não fique torta, mas que ela também não fique tão esticada, para que o processo de falar e ouvir, ele fique sadio, ele fique amoroso, respeitoso. Olha que legal que você disse. Uma linha frouxa ondula. Uma linha tensionada quase rompe. Isso remete a várias falas nossas sobre polarização. Quando eu polarizo, uma comunicação não é diferente. Quando eu polarizo uma comunicação, quando eu me perco dessa linha tênue, dessa coisa leve, tensionada no tanto certo, eu corro o risco de não me expressar muito bem. Eu posso ser omissa, eu posso ser grosseira, eu posso romper. A comunicação dos nossos maiores tesouros.
E quando você observa tensões, pode observar, algo faltou ali. Ou sobrou, ou falta. Né? E muitas pessoas chegam ao ponto de romper porque não conseguem se comunicar. Ficou calada, ficou calada, ficou calada, chega um ponto, explode. Uma coisa que é fácil de se resolver, contornar e ampliar, inclusive em fortalecimento, entrelaçamento, se rompe. Poucas pessoas olham para a fala como habilidade. Normalmente, quem fala muito é inconveniente, quem fala pouco é reservado. Mas e aí? O que estimula o outro a falar? E o que segura e estanca a voz do outro? Isso pode, a gente pode entender e pode falar que são as crenças, que é a educação que a gente recebe dos nossos pais, que é o tipo de personalidade que a gente tem, que é o tipo de pessoa no qual a gente está se relacionando. Pode partir do princípio que eu não me conheço o suficiente a ponto de conseguir me entender para entender o outro, porque eu só consigo entender o outro a partir de mim. Então, se eu não me conheço, é impossível eu conhecer o outro. Eu saber entender, eu saber falar com o outro e ouvir o outro. É por aí? Certamente. Começamos de um ponto zero ao nascer e os primeiros 7 anos correspondem à minha conexão com a minha mãe. Dos 7 aos 14 é a minha conexão com meu pai. Quem sou eu neste primeiro tempo? Que constrói a minha personalidade, que constrói a minha relação com o mundo, que me dá o direito de ser no primeiro ponto da vida. Quando eu sou muito intolerante com a fala do outro, abre-se um alerta do ponto de vista: será que eu estou sendo um reflexo da negação de expressão no passado? Ou será que eu fui tão interrompida que hoje eu preciso falar e falar e falar? Porque a fala é ouro, não tem, a fala é prata, mas o silêncio é ouro. Mas quando eu falo e não me comunico, abre uma observação. Eu adoro falar essa frase. Falar nem sempre se comunicar. E eu sou falante. Mas quando você constrói uma linha de pensamento e fala, você sustenta essa fala, o que você traz como mensagem que o outro não suporta ouvir? Quem nunca, né, Alessandra? Eu não quero te ouvir. Quem nunca? É porque o ouvir, às vezes a gente não está preparado para ouvir o que a gente precisa ouvir. Olha, o precisar, né? Exatamente. Eu falei isso daqui lá no início, uma reflexão. Porque, às vezes, é duro ouvir, é difícil ouvir. Da mesma forma que é difícil falar, porque, às vezes, aquela fala, aquela pessoa não está preparada para ouvir. Mas é necessário, é importante dar aquele choque, aquele susto, para que talvez a pessoa possa reagir. Num piscar de olhos. A gente também falou isso em relação à vida, né? Como a vida ela é instante, num piscar de olhos. A Dulce ela colocou aqui, e quando não temos muitas lembranças, e quando não tenho muitas lembranças da minha vida, tenho alguns lances de lembranças. Será que essas poucas lembranças me construiu? Quer responder Na essa para a Dulce consciência, depois? quero demais. Responde essa para a Dulce e depois você responde a mim. Vamos lá. Tá, e você faz de novo, só para não perder o fio, certamente vou me esquecer. Dulce, você não tem as lembranças no campo consciente. Mas certamente dentro dessas Dulces que você já foi, que está no seu sistema, você está fresca.
E é exatamente esse inconsciente que nos comanda. Quando eu sou, mas eu não sei que sou, então eu posso me perder mais fácil. Não tem problema eu não me lembrar, mas eu sinto. Eu tenho um olhar que é do meu pai e da minha mãe, eu tenho um trejeito que é do meu pai e da minha mãe. Certamente, quando eu me comunico com o mundo, quem eu estou sendo tem muito do meu pai e da minha mãe. Quando eu sei ouvir, quando eu sei falar, quando eu não sei ouvir, quando eu não sei falar, eu tenho essas memórias inconscientes em mim, porque elas fazem parte desse sistema. Uma coisa muito comum nas terapias de constelação é as pessoas falarem assim, mas eu não sei quem foi meu pai e minha mãe. Eu nasci e fui entregue em adoção. Olha que legal isso. Eu tenho uma memória celular. Eu tenho uma memória de vivência. Eu vou ter os trejeitos dos meus pais, genéticos, mas eu vou ter comportamentais dos meus pais de criação. As pessoas que acham que ao serem adotadas elas estão perdendo, elas estão multiplicando. Mas somos tão vítimas que sempre vamos para o sofrimento. Ah, eu não sou amada, eu fui largada, eu não sirvo para nada, nem meus pais me quiseram. Isso é um bom chicote, né? É uma comunicação também. Só que eu não escuto a minha alma dizer que sorte a sua de ter encontrado pais para construírem a caminhada para você. Então, quando eu não lembro de quem fui, mas eu sinto, eu olho para as minhas mãos, eu sei a forma dos meus dedos, eu olho, eu escuto a minha voz quando eu falo, né? Eu não sou a primeira pessoa a escutar o que eu falo. Eu sei, o timbre da minha voz diz muito dos meus pais. O jeito que eu levo a cadência da fala diz muito da minha família. Os meus trejeitos, essa comunicação facial, o sorriso de lado, a levantada de sobrancelha, isso tudo é comunicação, você fala. Então, se eu me olhar mais, se eu me observar mais, se eu me apreciar mais, talvez eu entre em contato com aquelas memórias que eu acho que não tem. A vida é boa, a gente só não sabe, né? A gente não sabe. E isso daí faz parte do autoconhecimento. Inicia-se pelo autoconhecimento. Aquela pessoa que acha que já se conhece o suficiente, que não precisa de aprender a aprender sempre, porque a vida é uma constância. E aí eu já pego o gancho uma da minha pergunta. Como é o calar e o falar nessa vida tão curta, tão passageira, tão instantânea, que é a nossa vida, que é a nossa passagem aqui na Terra? Né? Você trouxe um tema, um assunto que muitas das vezes dói, que é o fato da adoção, né? A vitimização. Mas tudo tem um lado positivo. Ponto de vista. Ponto de vista. Então, o que você pode atrelar? O falar e o calar com a vida, o momento viver. De novo, né? A linha é tênue. Porque ela migra entre a dor e o amor, assim, facinho, facinho. Eu falo pra você assim, Alessandra, seus cabelos estão ficando brancos. Se você não está nesse momento preparada para ouvir, pode ser que a sua audição entenda como uma ofensa. Agora, se você está pronta, forte, você vai virar para mim e falar assim, eu sei. Só. Você não tem que dar satisfação, mas quantas satisfações a gente dá para o mundo? Ah, mas é porque eu estou no período de... Não. O outro tem que lidar com a coisa do outro. Mas Dani, seus cabelos são brancos, você é tão jovem. Eu adoro assim. Eu escolhi assim. Me disseram assim, depois que você se separou, você ficou relaxada. Você não se cuida mais. Como não? Gasta fortuna
fortuna nos meus cachos só porque eu parei de fazer química progressiva. O ponto de vista do outro constrói a opinião do outro. Como o outro está me vendo, diz mais do outro do que de mim. Se o outro diz, porque eu não quero aplicar um botox nessa ruguinha que apareceu aqui, que eu me orgulho tanto dela, não é meu problema. Eu não quero pôr veneno no meu rosto. Porque eu entendo que aquilo é um ácido. Eu não quero, eu não preciso da pele esticada para dizer para você que eu gosto de você. Para dizer para você que você é importante para mim, na minha existência. Mesmo que você sequer fale de mim. Porque somos seres frequenciais e como o outro vibra a meu respeito, me alcança. Se o outro sente raiva de mim, eu fico péssima. Aí o dia tá ruim, eu não sei porquê. Mas quando eu passei no sinal de trânsito e aquele mocinho me pediu uma moeda para comprar alguma coisa que ele estava com fome, eu disse, não tenho. Mas eu fiquei com a consciência pesada, porque também não sou obrigada a dar. Mas se eu fico bem, em paz, então essa comunicação se deu. Mas se eu não dou e fico péssima, essa comunicação doeu em mim. Eu vou levar esse mocinho comigo pro resto do dia. Não que ele tenha feito qualquer coisa por mim, mas quando eu não me comuniquei bem comigo, quando eu não disse verdades para mim, eu só podia ter pego aquela moeda que estava no meu console do carro. Eu estava dentro do meu carro, indo para o meu trabalho em conforto. Aquele senhor estava ali pedindo, Dani, mas a minha hora vale dinheiro. Eu vou ficar entregando dinheiro para as pessoas? Nessa linha de pensamento, realmente não. Mas se eu tenho aquela moeda, ela está largada no console, talvez ela não seja necessária para mim. Talvez ela seja necessária para eu construir a minha comunicação com o mundo. Mas então o mundo é interesseiro? Aí é uma opinião individual. A fala é ouro quando ela é dita com o coração. Quando você tira daqui suas ações, sua expressão conversa com o mundo. Olha que legal o nosso comportamento nas segundas-feiras no Espaço Despertar, Alessandra. Você chega um pouquinho antes, você passa na padaria, você compra um lanchinho, você monta nas tigelinhas. Olha que precioso que é isso. Como que a gente conversa com quem chega ali para usufruir do nosso convívio logo depois daquela constelação que foi tão quente e envolvente? É o seu carinho, é a sua mão que está ali. Se isso não é fala, eu não sei mais o que é isso. É um jeito de você dizer para o outro, você é importante para nós. E eu cuido de você. Isso a gente faz para os filhos, a gente faz para as pessoas à nossa volta. Você teve profissionais na sua casa cuidando da sua casa, você certamente serviu um café. Esse café, ele fala para as pessoas, obrigado por vocês estarem trabalhando para mim. Você estava pagando, você não tinha obrigação nenhuma de fazer carinho. Mas a expressão é uma fala. Essa fala que vem do coração, que diz muito, e que o mundo tanto precisa. A Dulce, ela está dizendo aqui, estou amando minha nova versão. Olhar para dentro está sendo demais. Dulce, eu também estou adorando. A Heloísa disse, excelente, não podemos viver a opinião alheia. Pois é, a opinião alheia, o que que ela faz com a gente, né? Equívoco do mundo, né? É um equívoco do mundo. E a gente aprendeu a nossa educação a ouvir muito o outro, né? A padronizar. Eu tenho que ser igual, eu tenho que fazer igual. Para pertencer, né? Exatamente. Quando eu entendi isso, a minha diferença, que eu entendi que eu era diferente de fato e que eu não precisava, eu não tinha que ser igual a ninguém, Dulce, é libertador. A cada dia a gente descobre uma versão diferente, a gente se atualiza, não é? Não tem aí a internet que está aí no mundo da tecnologia, que cada dia é uma coisa diferente. Nós também somos cada dia uma coisa diferente.
É Se a isso. gente se E essa é a permitir comunicação, né? a comunicação. A comunicação. E a gente sabe que tem a comunicação verbal e a não verbal. A intrapessoal e a extrapessoal. E aí? Como medir isso? Como colocar a arma na balança? Ela ainda disse assim: o bom é que quando sou igual ao outro, aprenderemos. O bom é quando sou igual ao outro. Aprendemos sim, infelizmente. Mas será mesmo que você é igual ao outro? Você faz exatamente como o outro? Exatamente nos mesmos detalhes? Não existe o igual, né? Não existe. Somos únicos. Pensa nessa palavra, humanidade. Somos uma unidade nesse coletivo que se faz igual. Eu tenho as mesmas coisas que você. Claro que às vezes olhos mais juntos ou mais abertos, ou orelhas mais altas ou mais abanas, bocas que sorriem, né? Tem gente que tem a boca que tem um sorriso assim, pronto. Tem gente que tem rosto quadrado, rosto triangular e as expressões. Eu falo com as mãos. Mas será que realmente somos iguais? Será que quando eu me expresso, a minha energia é igual à sua? Nesse mundo coletivo, somos uno. E esse é o segredo da vida. Porque a comunicação que eu tenho para trazer, só eu vou trazer. E certamente o coletivo vai repulsar ou abraçar. Quem está pronto e acolhe. Quem não está, repele. Tem uns que nem conseguem ouvir e ignoram. Então, se eu for olhar para o mundo, eu vou me perder de mim. Eu tenho que olhar para esse Deus que eu sou. Quando eu digo que sou, é porque há uma centelha em mim. E se eu consigo me expressar com toda a, a, a forma divina que eu trago, nossa, então meu coração fica levinho. E eu sei, eu sinto. Só que aprendemos a ficar no externo e a gente não consegue acessar essa unidade que eu sou. Quando eu acesso, então, eu não dependo mais de ninguém para dizer quem eu sou e como eu sou ou devo fazer. Exatamente. Eu falo muito nas minhas palestras e nos meus atendimentos que somos todos iguais. Sim, a partir das nossas diferenças. Nós temos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Cabe eu decidir o que eu quero ou não quero fazer. E aí, Dulce, você fala com as mãos e tá tudo bem, esse é o seu jeito. A Dani Meu fala, também. a Dani fala que eu falo com a minha sobrancelha. E tá tudo bem. Fala. Ó, por poder, ó. E tá tudo bem. Quantas pessoas falam com o olhar? É libertador quando a gente aprende quem somos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Claro que a Agora, gente pode se transformar a todo momento. A gente não precisa ser turrão ao ponto de ficar fixo ali e falar, eu sou assim mesmo e eu não quero mudar, eu não vou mudar, não mudei até agora. Quem nasceu pregado no chão é pedra grande. E às vezes tem uns tremores que ainda rolam essas pedras. Então exatamente. comunique-se, libere-se, transforme-se. Total. Importe, importe. O que é importar? É trazer para dentro. Não é quando eu vou importar uma roupa, um produto, eu não trago de fora para dentro? Importe-se. A luz aqui acabou. Peraí. Deixa eu ligar aqui de novo a minha luz. Olha, Ah, voltei, isso é iluminada. recurso. 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 Dani, mas vamos lá. Existe aquela frase, eu falo pela razão ou eu falo pela emoção?
Existe essa diferença de razão e emoção na intensidade, no como falar? Sim, eu tanto falo quanto escuto. Quando, pensando em forma física, vou falar de mim, tá? Que é mais fácil. Se eu pensar em mim como uma pirâmide, em 3 instâncias, corpo, mente, emoção, o meu corpo ocupa a parte baixa da minha pirâmide. Ele é a maior parte de tudo que eu sou. A massa física, corpo, ela é quem me leva e me traz. Ela é quem me comporta, né? Eu adoro falar aqui na sala que ela é a minha roupa de astronauta para fazer essa passagem, porque na verdade eu não sou isso que vocês veem, eu sou o que está dentro disso, mas eu preciso dessa roupa para ficar aqui nessa densidade. Sem ela eu vou ficar um fantasminha, eu vou gritando para lá e para cá. Então, quando eu nesse corpo, que é a base dessa sustentação, quando eu faço as minhas falas mentais, eu organizo o que vou colocar para fora. Ao contrário dessa hierarquia, se a minha emoção me comanda, eu vou vomitar as minhas falas. Eu vou ser aquela pessoa que, opa, quem nunca? Quem nunca rebateu a uma fala sem pensar e logo em seguida, putz, o que eu fiz? Posso até estar com a razão, mas eu agi em impulso. Quando eu faço falas emocionais, eu consigo me perder na conclusão da expressão. Eu posso chorar no meio do caminho, eu posso me irritar no meio do caminho, eu posso me equivocar e achando maior que o outro e alterando, gritando. Isso é tão comum. Quando eu coloco a minha emoção para controlar a minha mente foi feita para ordenar, equalizar, itemizar, sabe, organizar. Se eu ficar alguns segundos entre o que eu escutei e o que eu vou falar em silêncio, eu consigo talvez soltar a minha mensagem de um jeito mais organizado. Mas, Lê, há um problema imenso nisso. Nós não fomos treinados. Quando eu estou falando, o outro já está organizando a resposta. Ele não ouve com ouvidos atentos àquilo que eu estou trazendo de mensagem. E é certo que a mensagem não chega inteira no outro. Aí o equívoco ganha mais espaço. Que você falou que quando a gente fala, algumas pessoas já estão processando a resposta. Eu já ouvi muito assim, mas eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que fazer as coisas. Não dá para ficar aqui, mas nesse blá, 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 blá. Porque às vezes o conversar leva tempo. O entender leva tempo. O falar vem descascando camadas. E o ouvir se vem como uma necessidade. E aí? E esse tempo? Como desenvolver essa habilidade de entender o tempo para falar, para ouvir? Exercício. Eu tenho um exemplo que eu adoro quando vai chegando festa junina. Sou mineira, você também, a gente sabe como as festas juninas são importantes para o nosso povo. Quando chega junho, tem um motivo para comemorarmos na família. Eu me lembro uma vez de ter recortado bandeirolas amarelas, laranjas, vermelhas, verdes, azuis e magenta. E ter entregue a essa pessoa e falado assim: fiz a minha parte, agora você cola. Cola todas, menos as laranjas, porque elas serão colocadas na mesa do parabéns. A pessoa foi lá, colocou todas, ficou lindo, lindo cordão. Eu, cadê as laranjas? Uau, tá colado. Eu falei, mas eu te pedi para não colar a laranja. Não, você me falou, cola todas. Falei, não, eu falei, cola todas, mas não colhe as laranjas.
Não, você falou para eu colocar todas. Eu, tá bom. Você entende o que acontece? As pessoas têm tanta urgência em realizar, em devolver, em entregar, em serem competentes. Elas têm pressa. E aí o que acontece? Elas não escutam a mensagem inteira. Tem gente que fala assim: você vai na minha festa? Eu vou, mas não no início. Talvez eu chegue pro parabéns. Aí a pessoa fica te esperando, 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 esperando. Na hora que você chega, já no fim da festa, a pessoa ficou chateada com você. Eu não vou, tenho duas festas, talvez eu chegue no fim do parabéns. Eu não vou porque eu vou em outro evento, mas eu posso ir mais tarde. A pessoa entende só, eu não vou. Não te espera. Tem gente que faz isso, acontece isso, por exemplo, vou sair para viajar, passear, fazer algo, não espera o outro, porque não ouviu o conteúdo inteiro da mensagem. Quando eu consigo peneirar aquilo que me é útil, mas como que eu faço isso, Dani? Sendo mais atento. E a atenção é igual músculo. Eu tenho que exercitar, porque senão eu viro uma julgadora. Eu escuto meias palavras e acho que a palavra inteira. E quantas vezes, Alessandra, eu escuto o que o outro diz, mas eu não balizo a verdade. Há uma polarização, um fato. Aí um grupo escuta uma pessoa e não escuta o todo. E aí o outro fica sendo julgado por esse grupo que escutou uma parte. E isso também diz respeito do coletivo, do ponto de vista que somos responsáveis pela expressão que temos. Quando polarizamos, as crises são garantidas. Pensa quantas vezes, Lê, você foi desconsiderada porque você simplesmente foi ignorada da sua expressão. É muito sério. Você falando assim, eu lembrei aquela brincadeira do telefone sem fio. Você lembra? É da sua época? Ah, então tá bom. Adora! Saíam cada frase, saíam cada frases no fim. E aí, qual é o objetivo daquela brincadeira de fato? Qual é a responsabilidade de todas as pessoas que aquela fala ela é multiplicada? Porque normalmente a mensagem, a última mensagem, ela nunca saía igual à primeira. Mas será por que ela não sai igual à primeira? De quem é a responsabilidade, né? De quem se expressa? Ou do ouvido que não sabe ouvir? E aí? Né? E aí eu lembro de outra. Olha, as paredes têm ouvido. Cuidado, viu? Cuidado com o que você fala, porque as paredes aqui de casa têm ouvido. E o eu não falo nada. E blá, 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 blá. As paredes da sua casa, elas têm ouvido? Você dá ouvido para essas paredes? Essas paredes te falam aquilo que você fala para elas, porque a gente não sabe que é a teoria do bate-volta. Porque quantas pessoas falam para as paredes, para os cotovelos, para o espelho, fala. Mas na hora que chega a hora de falar, ela já treinou tanto que na hora H ela se cala. E os que falam consigo mesmo? E os que vivem falando sozinhos pelos cantos? Quanto dentro tá cheio? Quantos de mim moram dentro de mim para que eu faça discursos comigo mesmo? O que está acontecendo com a nossa espécie humana?
Adoro falar essa palavra, humanidade. Será que a gente vive num torpor que a gente ainda não enxerga que somos únicos, por isso falamos sozinhos? Você já parou para pensar nisso? Somos um coletivo aqui fora, mas quem convive comigo sou eu mesma. Quantas pessoas te conhecem de verdade? Quantas pessoas me conhecem, sabem da minha essência, talvez nem meus pais. Os papos mais profundos eu tenho comigo. Os papos mais quentes eu tenho comigo. Algumas mudanças que eu exerço em mim são entre discursos feitos comigo mesmo. E quando eu me digo algo que eu não me escuto. E quando eu sinto que aquilo pode dar certo, mas eu não considero. É o meu eu falando comigo? Papo de maluco? Quantos jeitos de conversar existem? Quantas vezes eu me indisponho com o outro que eu adoro, porque a minha impulsão emocional me empurrou para aquele desafio e eu não soube contornar. Porque a minha fala foi uma lâmina afiada que cortou. Quantas vezes eu falei coisas que eu não tive como corrigir. Quantas vezes as paredes tiveram ouvido para mim. Quantas palavras eu não tive coragem de expressar por medo, receio, insegurança. Qual é o poder que eu tenho aqui? E qual é o poder que eu tenho aqui? Eu estou pronta para ouvir as verdades que o mundo traz? E o que é verdade? Por que é tão difícil para eu ouvir aquilo que eu não quero ouvir de você falando? Porque eu julgo que você não é preparado para dizer aquilo. Às vezes eu perco uma pérola preciosa porque o meu julgamento íntimo diz que você não está preparado para dizer. Quantas vezes subestimamos o outro? Quantas vezes julgamos o outro por ouvir mal ouvido? Toda palavra tesouro, a minha e a sua. Eu cresci escutando meu avô materno. Ele tinha várias falas. E uma delas, ele dizia assim, ele era muito turrão, né? Homem do interior, da roça, aquelas coisas, mas muito sábio. Ele dizia, olha, água só não lava a má língua. Cuidado com o que você fala. Sensacional. Porque se alguma coisa deu errado, se sujou alguma coisa, a gente vai lá com a água e o sabão, lavou e tá novo, né? Só que o que a gente fala, a língua, não tem como. Se a gente coloca para fora, não tem como a gente voltar com ela para dentro. Então, existe uma responsabilidade para quem está sendo o comunicador e quem está sendo o ouvinte. Essa responsabilidade dessa comunicação, ela pode ser dividida nessas partes, nesses dois papéis, porque às vezes a pessoa ela fala o que tem que ser falado de uma forma precisa, de uma forma pontual. Mas quem está do outro lado ouvindo não tem essa condição de ouvir o que foi dito. E às vezes ele não pergunta, é isso mesmo que... Você entendeu mas o que eu falei? Para quem está comunicando. E quem está ouvindo, o que eu entendi é isso mesmo? É isso o que você quis dizer? Porque acontece muito, né? O Brasil
A gente tem os sotaques, cada lugar tem um jeito de falar. A gente tem uma língua comum, mas cada lugar tem um jeito de falar. E se você aprende a falar de um jeito, a se comunicar de um jeito, e você chega em um outro lugar e vai se comunicar daquela mesma forma, você provavelmente não vai ser ouvida, não vai ser interpretado da mesma forma. Isso acontece também, não acontece? Sim. A responsabilidade da fala é do interlocutor, de quem fala. Agora, o ouvir é responsabilidade do outro. O que acontece é que as pessoas falam e o outro escuta com a emoção. Então, o outro se apega ao tom da voz, ao jeito da fala do outro. A mensagem, que é o que precisa chegar, olha, o precisar aí, não alcança. Quando eu pego uma pessoa nervosa, que está querendo se expressar, e ela só consegue se expressar daquele jeito, eu pego ela nervosa, mas eu não levo em consideração a mensagem que ela traz. A pessoa que está nervosa tem uma dor. Aquela dor é o fio que eu tenho que segurar. Quando a pessoa é grosseira, ela só aprendeu daquele jeito. Se eu não sou grosseira, por que eu tenho que ignorar aquela pessoa que é grosseira? Não é mais fácil eu tentar compreender aquela pessoa para que eu dê direito a ela de pensar 1 minuto, 1 segundo sequer que ela foi ouvida? Você já reparou quando as pessoas são estranhas, grosseiras, confusas? A gente tem preguiça de fazer processos de comunicação? Você teve um período alto de gagueira. As pessoas tinham paciência de te escutar. Elas ficavam tentando corrigir o que você falava, completavam suas frases, não te davam tempo para você passar no seu quebra-mola temporário de fala. O outro está sempre num pedestal muito alto, querendo ser você, no momento que você está se expressando. Quando eu falo muito que quando a gente tem família, esse é o maior exercício, de filhos principalmente, esse é o maior exercício de ser. Porque você às vezes aprendeu a ser só assim. E aí seu filho não entende o jeito que você é. Mas você é o adulto. Você pode ler esse filho e dar para ele aquilo que ele precisa. Afinal de contas, ele já está com a razão formada, mas a emoção dele ainda não está. Mas eu sou assim, eu sou assim. Pronto. Quem é o infantil nesse processo estabelecido? Mas também tem uma coisa que a gente fala muito na constelação, que é a hierarquia. E você trouxe aí a relação de pais e filhos. Eu mando e você me obedece. Na empresa, o chefe fala, eu sou o chefe. Você faz o que eu mando. Nos relacionamentos, o marido fala, você faz isso porque eu mando. Ou a esposa faz, ou o filho faz com os pais. Quantos filhos hoje não mandam nos pais? E aí, como fica essa ordem, partindo dessa desordem da hierarquia no falar e ouvir, a gente trazendo o fator poder? Vamos pensar no ponto da hierarquia, comunicação. Como será a hierarquia para mães e pais mudos? Porque ali falta uma habilidade de comunicação. Provavelmente, quem não fala é porque não escuta. Poucos são aqueles que falam, mas que não falam, mas escutam, porque tem questões aqui. Mas normalmente quem não fala é porque tem questões aqui. Essas pessoas deixam de ser hierarquicamente tutores? Não.
Quando um filho fala mais alto com seus pais, o amanhã cobra. Porque uma coisa é hierarquizar, outra coisa é tiranizar. O pai que não sabe fazer diferente e diz para o filho, cala a boca que eu que mando, ele certamente ouviu isso. Porque quanto mais eu mando o outro calar a boca, mais o outro sente vontade de se expressar. Nós somos movidos por desafios, é da natureza da espécie humana. Mas quando eu não tenho habilidade de devolver, eu me anulo. Eu sigo o resto da minha vida engolindo sapo. E o que a vida me traz? Porque isso é frequencial e o universo está trabalhando o tempo todo para equilibrar. Me coloca chefe para me desafiar. Par para me desafiar. Convívio para me desafiar. As pessoas que eu trombo na rua, as pessoas que eu cruzo em qualquer loja que eu entre. Se eu estou devolutivo, o mundo vai me desafiar a pedir desculpas o tempo todo. Se eu estou anulado, vai ter sempre alguém que pergunta: o que você acha? Expressa a sua opinião. Me informe as horas para que eu me abra. É um jeito inteligente da vida. Mas quando dentro de casa um pai fala, cala a boca que eu estou falando, ele continua sendo pai. E eu continuo sendo filho. Só que o jeito grosseiro dele não está dizendo da paternidade. Está dizendo da espécie humana que ele é. Quando eu travo batalha, eu emaranho como filha. Mas eu só vou aprender isso mais pra frente. Porque enquanto eu sou criança, jovem, adolescente, né? Eu fico embatendo. E eu vou embolando meu novelo. E quase sempre, ao invés de despertar, eu levo isso para o próximo relacionamento. E aí, o que eu vou atrair? Eu vou atrair uma mulher submissa, para que eu possa gritar igual. Aquilo que eu não gostava que meu pai fazia comigo, eu vou replicar. E aí, o mundo vai tentar corrigir, vai colocar chefes parecidos com meu pai. Só que agora eu cresci e eu vou começar a embater com essas hierarquias. Eu não vou aceitar ser comandada. E o mundo vai ficar um caos. Porque o mundo é composto de ordem e caos. Claro. Todo esse entremeio é nosso. As leis do universo é ordem e caos. Quando a gente entende isso, o caos está insistindo, está insistindo, está insistindo. Eu abro os meus olhos. Eu preciso me expressar melhor. Eu preciso ouvir melhor. Eu preciso me colocar no mundo, porque às vezes eu falo desembestadamente, mas eu não consigo me expressar. As pessoas não olham para mim, elas não estão me vendo. Mas quando eu jogo a minha emoção no campo da emoção e trabalho com esse raciocínio, porque afinal de contas é para isso que nós temos essa máquina. Né, para subsistir, para cuidar dela, para ter saúde e ela fazer o processo de me dar suporte de raciocínio para eu me relacionar. Eu faço parte de um grupo quântico, que é internacional, que fala que nós somos a única espécie do cosmos que tem sentimento, que essa é a nossa grande habilidade. Mas certamente a gente ainda é bem infantilizado. Nosso córtex frontal ainda é bem infantilizado. Porque a gente trabalha as emoções ainda muito equivocadamente. Eu te amo, mas eu te maltrato. Eu te amo, mas eu ludibrio.
Eu te odeio, mas eu convivo com você. Eu gosto de você, mas eu não perco a chance de falar de você por trás. Exatamente, exatamente. Quantos relacionamentos, né? A gente ouve a pessoa, ela tá junto, mas ela sempre fala um defeito, ela sempre menospreza uma outra pessoa. Os pais com os filhos sempre foca no que não está dando certo. Na escola do meu filho, esse é o primeiro ano dele de prova, e no grupo de pais, quantos pais tristes, sofridas, mães, porque o filho, em uma matéria, não foi muito bem, mas nas outras foi ótimo e está sofrendo, se sentindo culpada, porque o filho ele não foi bem em uma matéria. E nas outras Certamente foram matérias? cobrados, né? Certamente foram cobrados dentro de casa. Ou foram largados e agora querem equilibrar a balança. Isso também acontece. Exatamente. E aí, Dani, a comunicação, o conviver, os relacionamentos, eu trouxe aqui a metáfora do telefone sem fio, que normalmente o que é se falado em um ponto, no início, às vezes, provavelmente, mas no final, ele não sai certo, igual. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? A questão dos spams, que a gente tem que ter o cuidado com o que a gente passa, a gente ouve, mas nem tudo o que a gente ouve, a gente tem que passar, a gente deve passar. Ou a gente passa, mas de uma forma mais trabalhada, vamos dizer assim. Eu estou dizendo os ruídos que toda a comunicação tem. Aquela coisa, o fulano ele falou isso, isso, isso. Mas será que o fulano ele falou isso, isso, isso? Qual é a consequência desses ruídos? Tanto os ruídos, Alessandra, você está falando de ruído positivo, que você recebe uma informação, mas você não passa a informação daquele jeito tosco no qual você recebeu. Você trabalha aquela informação para replicar ela. Qual que é essa condição e esse alerta para a gente ter com os ruídos da comunicação? É muito importante isso que você está falando, porque se você for parar para pensar, isso diz respeito da nossa emoção infantilizada. O que eu recebo, eu já quero pôr no mundo, porque eu quero fazer parte. Então, quantos Cacau Show, Boticário, que a gente multiplica só para ganhar uma amostra grátis e aquilo é uma mentira, só para multiplicar vírus, só para multiplicar problemas com a internet futura. Quantas pessoas já caíram nessa? Mas o pertencimento, que é uma das leis da constelação, é algo que é imprescindível para mim, porque eu preciso existir. Olha o precisar aí. Nesse ponto de vista, eu sou aquilo que eu faço. O meu movimento é a minha comunicação. Eu faço parte do grupo da escola, então ninguém está movimentando ali, eu pego uma figurinha e ponho ali. Eu estou me comunicando. Aí tem o chato que põe tudo. Tudo que recebe, ele é o chato. Não é assim que a gente costuma chamar? Aqueles que se comunicam muito. Mas às vezes ele é a vida daquele grupo. Mas o grupo não quer entender isso. Às vezes ele só está a serviço da manutenção daquele lugar. Ele também não entende por que ele posta, mas há um impulso nele de pertencimento que empurra ele para postagens. Mas todo mundo critica aquele que faz muita postagem. Ao invés de simplesmente, na minha maturidade, eu ir lá e apagar tudo. Eu de tempos em tempos vou lá e deleto tudo, limpo o meu grupo. Eu prefiro ficar pensando que ele é um chato. Quanto mais eu penso nessa linguagem silenciosa de observação,
nele, mais frequência ressonante com ele eu tenho. Eu não percebo que sou eu que estou patrocinando aquele movimento. E ele vai continuar fazendo. Porque comunicar-se é muito mais que falar e ouvir. Quando eu penso no outro, eu trago o outro para mim. Eu tiro a liberdade do outro de ser, simplesmente ser. Enquanto eu não libero esse pensamento, eu não libero o outro. Às vezes o outro te telefona e você fala assim, eu estava pensando em você. E eu não paro para observar que fui eu que chamei ele. Nós temos superpoderes e agora é um novo tempo de observação, que agora a gente começa a despertar nessa emoção para perceber que somos magnéticos. Quando eu estou no sinal de trânsito e o mendigo vem até mim, é porque há uma comunicação silenciosa de que sou eu que posso ajudar. É por isso que eu fico com mal-estar quando eu não ajudo. Não que o outro, mas eu. Quando o outro fica lá e eu estou aqui, eu sou assaltada. Nossa, o mundo está perigoso demais. Mas eu coloquei energia em mim que fez com que o outro me olhasse. O meu medo, o meu pânico de ser assaltada foi o imã perfeito para ser assaltada. Quantas pessoas chegam 11, meia-noite em casa, 1 da manhã, nunca foram assaltadas? Enquanto outras que mal saem de casa, sempre que põe o pé para fora, assalto. Quando a gente entende que comunicar-se, falar e ouvir, passa por uma linha fina, quase que aquela de slackline, sabe? Que você tem que ficar meio que equilibrando. A expressão estar em ser muito mais do que temos sido. Quando o outro conversar, escuta. Mas ele está tão alterado, deixa o alterado ser só dele. Escuta a mensagem. Às vezes você pode ajudar. Quantas pessoas batem no interfone da nossa casa e falam assim, dona, a pessoa fala assim, não tenho não, desliga. Às vezes a pessoa está assim, dona, tem um cachorro solto aqui fora e está perdido. A pessoa nem escutou, ele só queria ajudar. Mas a gente já está tão ensaiado a cortar aquilo que a gente não quer ouvir, que a gente não quer escutar. A mensagem, ei, irmã, que saudade. Quando a gente abre esse coração de sentir, a gente perde a urgência de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente escuta o outro falar. E é nessa urgência do falar e de ouvir que a gente chega no fim desse encontro de hoje. Mas já! Já falamos o tempo que as pessoas e nós mesmos estamos dispostos a ouvir. Agradeço a você que esteve aqui junto comigo em mais um encontro. A vocês todos aí que participaram, gente nova que chegou. Tanta gente nova, né? Fica à vontade para comentar, para repostar, para salvar essa live. E de vez em quando voltar. E espero vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas. Eu posso fazer um convite? Pode. Tá há 2 semanas de acontecer, mas já fica o convite para se preparar. No dia 6/6, haverá um portal energético, portal da nova era, 6/6 de 2022, 666. Nesse dia, lá no Espaço Despertar, que é o nosso espaço às segundas-feiras, no São Bento, Belo Horizonte, vai haver uma vivência, um papo aberto de ampliação de consciência para isso tudo que a gente fala aqui e muito mais. Desse processo de entender o corpo, muito mais que somos, para compreender melhor o funcionamento dessa cabeça e o que está disponível para esse além de nós. Todos estão muito convidados, são todos bem-vindos. Uma pequena colaboração. Chama eu, Alessandra, que a gente dá as maiores informações.
Exatamente. Gratidão, Ale, por sua existência. Beijo, Foi beijo, mesmo, beijo, Dulce. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.